Olá, eu sou o professor Felipe Aron e voltei para falar sobre a Revolução Francesa em 5 atos. Eu andei meio ausente aí no mês de julho porque estava de férias, mas agora eu voltei para valer, né, e vamos ter aula novamente toda semana. Então, antes aí de entrar na Revolução Francesa, se inscreve aí no meu canal, deixe o seu like nesse vídeo e vamos lá de uma vez, né? Com vocês o ato 1, as causas da Revolução. Bom, a França era um país relativamente rico para os padrões da época. O comércio estava cada vez mais forte, a produção de alimentos estava também numa crescente, isso resultou no aumento da população. Peraí, professor Felipe Aron, se tá tudo bem, então por que houve uma revolução? Algum problema tinha? Calma, Palomino, estava com saudades das suas intromissões. Realmente havia um sério problema. A França naquela época era dividida em 3 grupos sociais muito rígidos, que nós chamaremos de estados, porque é como oficialmente eram chamados até. O primeiro estado era o clero, as pessoas que trabalhavam na igreja, né? Os caras, padre, bispo, essa parada aí. Daí nós temos o segundo estado, formado pelos nobres, né? Gente que era de uma linhagem, de uma família que herdava lá as suas terras, né? Barões, duques. E nós temos o terceiro estado, que é todo mundo, o povão. Tinha mais de 90% da população, se bobear mais de 95%. E o terceiro estado não era necessariamente pobre. Pessoal, ó, uma dica, não coloquem na cabeça a ideia de que o cara é nobre, ele é rico, o cara é do terceiro estado, ele é pobre. Não é bem assim. Haviam muitos comerciantes poderosos no terceiro estado, mas que não tinham os poderes políticos. Isso daí é um motivo de revolta, né? A galera do terceiro estado tava brava com isso, porque os 2 primeiros estados não pagavam nenhum imposto e eram sustentados pelo terceiro estado. Além disso, quando a França queria se meter numa guerra, como aconteceu, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, a França foi lá só para alfinetar a Inglaterra e participou da independência dos Estados Unidos apoiando os americanos a troco de nada, né? E aí gastou mó grana, participou da Guerra dos 7 anos, enfim. E quem pagava tudo isso era o pessoal do terceiro estado, que não via nenhuma vantagem nisso. Por outro lado, o rei, na época Luís XVI, deu muito azar, porque uma série de colheitas malditas que deixou o pessoal passando fome se sucedeu na França antes da Revolução, e aí com isso os camponeses, né, os mais pobres, também se revoltaram contra o rei. E isso daí levará os nobres a aconselharem Luís XVI, que não era um cara muito esperto. Passou para a história como um rei relapso, muito nem aí com nada. Os nobres o aconselharam a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E foi exatamente o que ele fez. Isso aí vai nos levar ao ato 2, a Assembleia. Em 1789 é convocada a Assembleia dos Estados Gerais. E logo de cara já deu treta. Os nobres e o clero estavam propondo o seguinte, que os votos da Assembleia seriam um voto por estado, né? Um voto por grupo social. Aí o que ia acontecer? Toda votação, os nobres e o clero, 2 votos, iam lá e iam ganhar de 2-1 do povo sempre. Mas o povo, como era a maioria, queria que a votação fosse por cabeça, por pessoa, porque aí eles iam ganhar sempre. Aí ficou nesse impasse até a hora que a galera do povo, né, do terceiro estado, falou então que se dane. Aí eles se retiraram da Assembleia e foram para o salão de jogos, isso lá no Palácio de Versalhes, né, esqueci de falar para vocês, eles estavam reunidos no exuberante Palácio de Versalhes, ó, veja aqui na foto. Então eles foram para o salão de jogos lá do palácio, galera do terceiro estado, falaram, ó, nós somos aqui a Assembleia, os caras lá não querem nos ouvir e a gente é a Assembleia Nacional Constituinte. Aí eles fizeram um juramento no salão de jogos, o qual eles prometeram que só sairiam dali quando uma constituição fosse feita, uma constituição da França. O rei ficou boladíssimo, o rei falou, tá doido? E aí ele mandou o exército ir lá e botar a galera pra correr. Eu já falei pra vocês que o rei Luís XVI não é nenhum gênio, e essa foi mais uma demonstração disso. Você quer vir aqui, Tom Kai? Então vem. Vem logo, Tom Kai. Eu não posso ficar parando o vídeo aqui. Onde é que eu tava mesmo? Então, eu tava falando aí, o pessoal saiu do salão de jogos e foram quebrando tudo aí lá até Paris. Então eles chegaram lá numa
cadeia de presos políticos que era a Bastilha e libertaram todos os presos. Os livros de história costumam dar muita ênfase a isso. Mas galera, se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que tinha uns 7 presos ali. O que realmente importou nessa tomada da Bastilha foi que eles tomaram o arsenal, as armas que tinham lá. E aí realmente o povo armado se tornou perigoso. O rei falou, caramba, onde é que eu me meti? Ele falou, beleza, eu aceito essa assembleia como vocês querem, um voto por cabeça, blá blá blá. E aí o rei teve que engolir o início de uma verdadeira revolução. Inicialmente, em agosto de 1789, o pessoal lá da Assembleia promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acabava com os direitos feudais da nobreza, que acabava com as relações servis e instituía uma igualdade de direitos. Daí, quando chega em outubro, o rei até que tá de boa, né, com toda essa movimentação, só que começa a rolar um boato de que o rei e a rainha estão escondendo trigo e escondendo pão lá no palácio. E aí nós temos a Marcha das Mulheres em Versalhes. E aí, nossa, elas chegam armadas com foice, com espingarda, com tudo que elas tinham lá e criam um medo generalizado no que resta da nobreza. Daí a revolução vai se radicalizando aos poucos. Quando chega no ano seguinte, 1790, os bens da Igreja Católica são confiscados. É a revolução realmente mudando as estruturas. Em 1791 é promulgada uma Constituição. Como o rei até agora ficou de boa, ficou lá na dele, essa nova Constituição instituiu uma monarquia parlamentar, ou monarquia constitucional, como você preferir. Nessa monarquia o rei existia, mas já não governava. Muito bem, né? Foi ficando assim, parecia que tudo ia continuar desse jeito. E agora nós vamos para o ato 3, que é a Assembleia Legislativa. Então, com a Constituição promulgada, aquela Assembleia passa a ser o Parlamento. E esse Parlamento começa a se dividir em grupos, né? Agora que o absolutismo foi derrotado, a galera do terceiro estado quer governar. Então eles se dividem em 2 grupos principais. Aqueles que se sentam à direita do rei e dos nobres, que nós chamaremos de girondinos, e aqueles que se sentam à esquerda do rei e dos nobres, que nós chamaremos de a montanha. E dentro dessa montanha, o grupo mais famoso, os jacobinos. Por que a montanha? Porque o local onde eles sentavam, no lado esquerdo, ia até lá em cima dentro da Assembleia. Os caras que ficavam lá no fundão eram os que faziam mais barulho, né? E esses caras eram a montanha. Daí nós temos também a planície, que eram os caras que ficavam mais lá embaixo. Eles eram tipo um PMDB. Eles eram os caras dispostos a negociar com quem tivesse no governo. Eram caras que não tinham uma convicção ideológica específica e estavam pensando nos seus próprios interesses ou em conciliar ideologias. Aí você vai me perguntar, mas o que é esse papo de direita e esquerda? Pensa no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade é aquilo que os girondinos, que a direita defende. Eles acham que a liberdade é acima de tudo. Já os caras mais à esquerda, eles acham que a igualdade está acima de tudo. Se você prefere igualdade, ainda que sacrifique a liberdade, você é mais à esquerda. Se você prefere a liberdade, ainda que você sacrifique a igualdade, você é mais direita. E aí você fala, mas e a fraternidade? Aí eu falo, pô, sei lá, é só pra deixar o lema mais bonitinho e pra colocar o vermelho na bandeira. Claro que essa é uma explicação mais superficial, né, do que é a esquerda ou direita. Eu poderia fazer uma videoaula só sobre isso, explicando mais aprofundado, e quem sabe eu realmente faça. No momento agora eu quero que você entenda a Revolução Francesa. Também é lógico que se você tiver um professor aí mais comunista, mais esquerdista, ele vai falar que o lado dele é muito bom, é altruísta e blá blá blá, e que o outro lado é o demônio e essas coisas. Mas a minha intenção aqui não é ser de direita nem de esquerda, é apenas que você realmente entenda o assunto. Se você faz panelaço ou se você quer ir morar em Cuba, pra mim tanto faz. O que acontece logo no início aí, quando forma a Assembleia Legislativa, é que os girondinos, a direita, eles se dão muito bem no começo. Porque o que eles querem é mais perto do que o que está acontecendo. Como assim? Eles querem uma monarquia parlamentar que siga os moldes da Inglaterra. E já tinha uma monarquia parlamentar. Então, basicamente, eles
eles querem que os impostos aí caiam e que a nobreza vá perdendo seus privilégios, gerando uma sociedade onde há liberdade individual e não há distinção de direitos. Já a esquerda, ela queria uma transformação muito mais radical, porque o que eles queriam era impor uma igualdade. Então, de início, os girondinos se dão bem, né? O que eles querem está acontecendo. Só que aí, em 1791, o rei da França, Luís XVI, começa a conspirar com o rei da Áustria e com o rei da Prússia para fugir do país, voltar com o exército desses países, invadir a França e destruir a revolução. Porque o rei da França não queria posar de Guilherme de Orange, como foi lá na Inglaterra, de rei democrático. Ele queria mesmo era ter o poder dele de volta. Só que essa tentativa de fuga é mal sucedida, ele é capturado, e aí, isso dá uma propaganda gigante para os jacobinos, para os montanheses, para a esquerda. Porque eles falam, viu só, não dá para confiar em rei, em monarquia parlamentar. Daí, quando chega em 1792, entra no nosso quarto ato, que é a República Jacobina ou a Convenção. Em 1792, um homem começa a se destacar muito na Revolução Francesa. Estamos falando de Robespierre. Ele já se destacava até então como um grande orador. Ele, Danton, os outros líderes jacobinos, esses caras, principalmente o Robespierre, ele incendiava o povo. Ele queria que a Revolução se radicalizasse. Ele lia aqueles autores iluministas que diziam que o absolutismo é um absurdo, que a sociedade deve prezar pela igualdade. Então, Robespierre, com a tentativa de fuga do rei, como ele foi o cara que mais pisoteou em cima disso, mais falou, olha só, o rei traidor e blá blá blá, ele foi o cara que ganhou mais moral, lógico. E aí nós temos o governo dele, em 1792 a 1794, a chamada fase radical da Revolução, quando os jacobinos chegam ao poder. Eles têm como plano, por exemplo, criar uma educação geral, nacional, para todos os franceses, que serviria para uniformizar o pensamento deles, que afinal é para isso que a educação pública serve. Ele queria impor que todo mundo fosse mobilizado pela Revolução. Quem não fosse, morreria, mas não de qualquer jeito, morreria na guilhotina. Esta também é uma inovação jacobina. A guilhotina foi criada como uma forma de morte rápida que seria igual para todo mundo. Desde o rei até um camponês traidor seria morto da mesma forma, de uma maneira indolor. O cara ia lá, colocado na guilhotina e morria. Daí, com isso, os jacobinos colocaram em julgamento várias pessoas que eram acusadas de conspirar contra a Revolução. Uma delas, o rei. E aí, quem mata o rei, mata qualquer outro cidadão. Então, essa fase é conhecida como o terror, quando Robespierre queria criar o homem da Revolução. Ou seja, por meio de um método racional e eliminando todos aqueles que ele considerava impuros, ele queria purificar a Revolução. Só que, obviamente, isso foi deixando mais e mais pessoas assustadas e contra ele. Chegou uma hora que ele executou até o seu companheiro aí de partido, o Danton, e ele começou a tomar umas medidas econômicas bem duvidosas, como por exemplo, tabelar o preço dos alimentos para não ter inflação e nem crise econômica. Ele ficou doido, ele achou que só fazendo decretos ele controlava o mundo. Não é bem assim. Robespierre chegou ao cúmulo de até mesmo criar um calendário, que é esse que você pode ver aí na imagem, que ele mudava o nome dos meses e tudo mais. Só que a megalomania de Robespierre se voltou contra ele. Chegou uma hora que o povo se cansou desse radicalismo e do terror e ele acabou também na guilhotina. Isso daí nos leva ao ato 5, o diretório. Quando chega em 1794 para 95, os caras que eram mais conservadores acabam chegando ao poder da Revolução, porque os mais radicais ficaram muito desgastados. Porque a Revolução mostrou o seguinte, que ela é uma grande revolta para tirar uma tirania que acaba resultando em outra tirania. Aí os caras do diretório, eles eram meio elitistas. Eles acabaram por criar uma coisa chamada voto censitário, só quem tinha uma certa renda podia votar, e eles foram mantendo ali o foco na política externa, onde a França estava em guerra com um monte de país que estavam querendo restaurar a monarquia na França. Só que havia um homem que era o Napoleão Bonaparte, que fez a França se destacar e ganhar várias batalhas. E aí, entre 1795 até 1799, Napoleão foi
crescendo, aí a sua reputação. Ele também tinha muita habilidade política, e quando chega em 1799, é esse cara, Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe no diretório e vai se tornar o governante da França. Só que isso é um assunto para uma outra videoaula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque a gente acaba por aqui. Então é isso, meus amigos. Dê o seu like, se inscreve no canal e falou!